Agora a gente vai falar um pouco sobre as estratégias para a identificação desses estudantes no contexto escolar, né? Quais são as ferramentas que o professor pode utilizar para realizar uma avaliação pedagógica bem fundamentada e que oriente o trabalho pedagógico e a escolha dos melhores métodos para atendimento das necessidades desse estudante. Então, como eu tinha falado no primeiro vídeo, existem dois tipos de superdotação, a acadêmica e a criativo-produtiva. A superdotação acadêmica é facilmente medida pelos testes de habilidade cognitiva. Esses estudantes demonstram aptidão em áreas que são valorizadas pela escola, sendo mais facilmente reconhecidas pelos professores. Então, são aqueles estudantes que costumam ir bem nas provas, costumam ir bem nos trabalhos, né? Eles costumam obter bons resultados, têm boas notas no boletim escolar. É um tipo de superdotação que permanece estável ao longo do tempo, então essas pessoas vão acumulando conhecimento com o passar dos anos escolares e elas tendem a cobrir o currículo escolar em níveis e ritmos mais avançados. É muito comum um superdotado acadêmico estar à frente dos seus colegas em relação aos conteúdos, principalmente nas áreas em que ele tem maior habilidade, né? Então, por exemplo, na matemática, eu posso ter um estudante que está no 4º ano, mas que já consegue compreender os conceitos do currículo do 6º ano, por exemplo, da matemática, né? Então, isso pode acontecer. Para esses estudantes, as melhores estratégias são a compactação, o enriquecimento e a aceleração de estudos. E eu vou falar um pouco sobre essas estratégias no nosso próximo vídeo. O outro tipo de superdotação é a criativo-produtiva. Eles têm pensamentos incomuns e estimulantes, são originais na resolução de problemas, são criativos, têm um jeito diferente de fazer as coisas, e aí a gente sai um pouco daquela ideia de que a criatividade está associada só ao desenho e traz uma noção de que a criatividade está em todos os contextos, em todas as áreas, né? A gente pode ser criativo na matemática, por exemplo, em que o professor ensina uma fórmula matemática, e aí eu posso encontrar novas formas de achar aquele mesmo resultado, né? Então, eu crio outras formas de resolução daquele problema e acho o mesmo resultado. Isso significa criatividade na área da matemática. São pessoas que costumam fazer descobertas originais e importantes, elas têm jeitos diferentes de resolver problemas. Muitas vezes a gente até pensa, né? Fala, nossa, por que eu não pensei nisso antes, né? É uma solução tão simples, mas que muitas vezes a gente não consegue achar esse tipo de resposta e essas pessoas têm uma facilidade maior para isso. É um tipo de inteligência camuflada na escola, porque esses alunos não necessariamente tiram boas notas. Essas pessoas elas são produtoras de conhecimento e muitas vezes essa habilidade acaba passando desapercebida ao longo da escola e ela aparece com maior evidência na vida adulta, né? na profissão que essa pessoa escolhe para exercer ao longo da vida adulta. E nesse caso, para eles, o enriquecimento curricular é a melhor estratégia. Então, alguns indicadores: vocabulário avançado para a idade série, riqueza de expressão, elaboração e fluência, que se referem à aprendizagem, necessita de pouca motivação externa para atividades que o agradam, que se refere à motivação. Muitas vezes essas pessoas têm uma motivação intrínseca, que é aquela motivação que vem de dentro, né? Eu faço alguma coisa porque eu gosto, porque me dá prazer, porque me dá satisfação. Então, eles têm essa motivação intrínseca mais elevada, né? E não precisam tanto de alguém motivando, não precisam da motivação externa, da motivação extrínseca. Grande curiosidade, faz perguntas constantemente, então é um aluno que costuma ser participativo na aula, principalmente se ele está interessado, ele vai querer saber mais e vai perguntar mais. E autoconfiança, sentindo-se à vontade para apresentar seus trabalhos se for uma criança que tenha características de liderança mais evidentes. Então, quais são as fontes de informação que o professor pode utilizar para realizar uma avaliação pedagógica bem fundamentada? Primeira fonte, produções e notas. A segunda fonte são os inventários. Existem questionários que foram construídos por pesquisadores brasileiros e pesquisadores estrangeiros.
que podem ser utilizados pelo professor para fazer a observação da turma e o levantamento daqueles estudantes que têm indicadores de altas habilidades de superdotação. Nos materiais complementares do curso, eu vou disponibilizar um desses inventários para vocês, que é o inventário que foi construído pela professora Cristina Delu. Ela tem 2 inventários, um que é para a turma toda, em que você faz esse mapeamento, esse screening da turma toda, e um que você faz a avaliação individual. Então, aqueles estudantes que foram mapeados pela turma toda nesse primeiro instrumento, você faz um segundo mapeamento utilizando a ficha individual para levantar as características e poder verificar se ele tem ou não indicadores de altas habilidades de superdotação. A conversa com os outros professores também é muito importante, e aí eu só queria ressaltar aquele aspecto que eu mencionei no primeiro vídeo, de que eles não são bons em tudo, que eles podem ter um bom desempenho em determinadas matérias e não serem tão bons em outras matérias. Muitas vezes isso pode trazer um conflito ali na conversa entre os professores, porque na matéria em que ele se destaca, o professor vai achar que ele é superdotado. Na matéria em que ele não tem tanto destaque, o professor pode duvidar dessa avaliação, né? O contexto escolar, é muito importante que esse estudante seja avaliado em todos os contextos da escola. Para a gente mapear, por exemplo, características de liderança, a gente pode olhar essa criança no recreio, para olhar as características relacionadas às habilidades psicomotoras, a gente precisaria olhar as aulas de arte, as aulas de educação física. Então, é importante que esse estudante seja observado em vários aspectos, né, e em todos os ambientes da escola. A informação dos colegas é muito importante. A gente se lembra dos nossos colegas que eram bons, né, e para os quais a gente pedia ajuda quando tinha alguma dificuldade na matéria. Então, os colegas também são bons indicadores. Perguntem para seus alunos, né, quem são os bons na matemática, os bons na língua portuguesa. Um dos materiais que eu vou disponibilizar também é um artigo da professora Ângela Virgulin, e ela sugere algumas formas de levantamento de informação dos colegas. A família precisa participar desse processo ativamente, desse processo de avaliação. Ela tem que ser chamada para uma conversa, para uma entrevista, e é muito comum a família trazer informações de que essa criança teve um desenvolvimento precoce em algumas áreas. Então, de repente, falou mais cedo, andou mais cedo, ou começou a ler muito cedo. É muito comum esse tipo de relato. E, por último, e não mais importante, a autoindicação. Essas crianças, esses adolescentes, eles percebem que são diferentes, né? Então, eles conseguem dizer, falar um pouco sobre essa percepção. E é muito importante que a gente estimule esses estudantes a falarem de suas habilidades e de suas dificuldades, para que eles possam também desenvolver um autoconceito que seja positivo, né? E que seja fundamental para que ele tenha uma autoestima também positiva em relação a si mesmo, porque muitas vezes eles acham que são diferentes e muitas vezes eles acham que tem um problema, porque eles não conseguem encontrar pessoas que conversem sobre os interesses, né? Então isso de alguma forma pode afetar o autoconceito e a autoestima. Então, levantadas todas essas informações, o professor é capaz de emitir um relatório pedagógico bem embasado, bem fundamentado, dizendo se aquele estudante apresenta ou não características, indicadores de altas habilidades de superdotação. E a partir dessa avaliação é que vão ser pensadas as estratégias de atendimento que sejam mais favoráveis para o encorajamento desses potenciais. E é um pouco sobre isso que a gente vai falar no próximo vídeo.